Olá, é um prazer falar com você mais uma vez. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez os vídeos no canal PB Ailton Santana, Ministério Ampliando Fronteiras. E se inscreva no canal, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Quero falar a palavra de Deus neste momento para você, uma palavra evangelística, uma palavra também para alegrar o seu coração, talvez responder alguma pergunta que assola a sua vida. Eu quero ler em Lucas, capítulo 19, apenas o versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas se perguntam por que o milagre não acontece às vezes? Por que é que eu oro, consagro a minha vida e o milagre não acontece? Quem não já fez essa pergunta, talvez, ou não já passou por essa situação? Você ter certeza, consciência que é servo de Deus e pede um milagre. Quando eu falo milagre aqui, eu estou falando de uma cura, porta de emprego, enfim, coisas que se limitam a esta vida e que nós clamamos a Deus para que Ele nos conceda. A Bíblia nos diz: aquele que buscar o Senhor acreditando que o Senhor fará maravilhas, faria milagre até maior do que o que Jesus fez. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele é galardoador daquele que o busca. Jesus disse: tudo o que me pedir em oração, crendo, recebereis. Mateus 21 e o versículo 22. Mas por que às vezes o milagre não acontece? Primeiro, precisamos entender que tudo nesta vida tem o tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Há momentos que nós pedimos a Deus algum milagre, alguma bênção, e não é a hora. Outra coisa, também a incredulidade pode ser a causa de muitas vezes o milagre não acontecer. Jesus disse, eu repito o versículo: tudo o que me impedir em oração, crendo recebereis. Jesus disse: se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirás qualquer coisa e será feito. Mas não apenas essa passagem não explica tudo, porque às vezes nós encontramos na Bíblia o apóstolo Paulo mudando de um lugar para outro, e ele disse que deixou um servo de Deus enfermo e ele desejava-lhe saúde. Provavelmente Paulo tenha orado por aquele homem. Jesus muitas vezes curou pessoas que nem sabia que ele era Jesus. Talvez nem acreditasse nele, como acreditar naquele que não conhece. Aliás, a Bíblia diz que onde Jesus operou a maioria dos seus milagres foi onde menos se acreditaram nele. Ele até chegou a dizer: se tivesse acontecido sinais em Sodoma e Gomorra como aconteceu entre vocês, Sodoma e Gomorra teria se arrependido dos seus pecados. Então, Jesus operou milagre, mesmo as pessoas não acreditando. Agora, é claro que aquele que pede um milagre para Deus deve acreditar, pedir confiando, porque às vezes nós pedimos e não confiamos. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor e Ele ouvirá o nosso clamor. Então são vários requisitos, mas nós não temos um padrão, uma resposta pronta, porque às vezes o milagre não acontece. Às vezes nós não esperamos, não confiamos, temos incredulidades,
ou vivemos pedindo a Deus, mas uma vida de pecado, pode ser que Deus ainda vai realizar o seu milagre nesses próximos dias. Mas uma coisa me chama a atenção na Sagrada Escritura, é que Jesus, mesmo ele disse que usaria, que os seus servos seriam um instrumento para operar milagres, prodígios e sinais de maravilha. Aliás, ele disse que aquele que crê nele faria milagres maiores do que o dele, que nós colocaria nossas mãos sobre os enfermos e os curaria. Mas às vezes não acontece o milagre. Mas eu posso entender uma coisa. A maior preocupação de Jesus na Sagrada Escritura não é fazer milagres. Ele operou milagres, ele vai fazer milagres, ele está fazendo milagres e ele continua. Mas a maior preocupação de Jesus, quando ele veio aqui na terra e até hoje, a maior preocupação de Jesus não são os milagres. A Bíblia diz que os milagres seguirão aos que crerem. Mas ele não está dizendo que você nunca vai ter ausência de uma necessidade de milagre. Ele tem operado milagre. Você que está me vendo agora, que é servo de Deus, com certeza Deus já fez um milagre na sua vida. Mas você continua precisando de outros milagres. Os milagres vão te seguir, mas nunca vai deixar, você sempre vai ter necessidade de um milagre. Então você diz assim, Jesus disse que os milagres seguirão os que crerem, mas ele tem feito muitos milagres na sua vida. Mas a maior preocupação de Jesus é a salvação de almas. Nós recebemos milagre, as portas de emprego se abertam, são a consequência da nossa fé, fidelidade a Deus. Jesus disse para os discípulos, não fiquem preocupados com o que haver de comer, com o que haver de vestir. O vosso Pai bem sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam a Ele. E lá em Mateus capítulo 6, a partir do 33, ele diz, mas antes buscais o reino dos céus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, que são a vestimenta, que são o alimento, que Jesus disse, vos serão acrescentadas. Jesus estava dizendo para ele, não se preocupe com isso. Antes mesmo na passagem de Mateus capítulo 6, ele diz, olha, os pássaros, eles não trabalham, eles não plantam, mas eles são sustentados pelo Pai. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Se Deus cuida dos pássaros, que dirá de vocês, de nós, que somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus? Então, a maior preocupação de Deus é salvação de almas. Você que está me vendo agora, talvez seja um cristão, seja já um servo de Deus, mas talvez você seja uma prostituta. Essa palavra está indo em vários países. Eu agradeço você que através você compartilhar, cerca de 88 países a palavra de Deus tem ido através desse canal. Mas talvez você que está me assistindo seja um pedófilo, seja um prostituto, um assaltante, um drogado, seja um feiticeiro, um macumbeiro, tudo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, condena, um mentiroso, um fornicário, um homicida. Mas eu quero te dizer, há solução para você. A maior preocupação de Deus não é te curar desse leito de enfermidade. E Jesus, se Ele quiser, Ele te cura ainda hoje aí, você que está me ouvindo agora, Jesus pode te curar nesse leito de enfermidade, em cima dessa cama. Crê somente. Mas a maior preocupação de Jesus é curar você do seu pecado. É tirar você do lamaçal, do charco de lodo. Jesus encontrou com um homem por nome Zaqueu. Na leitura que nós lemos, o verso 19, a partir do verso 1 de Lucas, está falando de um homem cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos.
Eles cobravam além do que devia. Viviam uma vida irregular e ilegal. Cobravam impostos dos seus próprios compatriotas judeus, prestando serviço para Roma, que dominava os judeus na época, porém cobrava além do que devia. Este era chamado de publicano, ou chefe dos publicanos, cobradores de impostos daqueles dias. Esse homem queria ver Jesus, mas tinha uma estatura pequena, e por causa da multidão ele não conseguia vê-lo. Quando então ele tem a ideia de subir em uma árvore e diz: de lá eu verei o Cristo. Quando Jesus vai passando, percebeu Zaqueu em cima da árvore e diz: desce, Zaqueu, depressa, porque me convém pousar na tua casa. Jesus chegou ali no meio de todo mundo, um homem pecador, odiado pelos judeus, considerado imundo e pecador. Jesus, mesmo questionado pelos judeus que lhe acompanhavam entre a multidão, disse: hoje chegou salvação nesta casa, porque esse também é descendente de Abraão. Então Jesus finaliza o versículo 9, ele diz assim: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você também me questione, mas eu não sou da descendência de Abraão. Eu tenho resposta para você que está no pecado, fazendo alguma coisa que sabe que não agrada a Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não é descendente de Abraão? A salvação veio para você também. João capítulo 1 e versículo 12 diz assim: mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa onde você esteja, eu ficarei muito alegre de saber se você, ao ouvir essa palavra, decidiu aceitar Jesus como seu Salvador. Isso é possível através desse canal, a gente ficar sabendo. E Deus vai abençoar a sua vida, a sua família. Deus pode te curar, te libertar, até te dar riqueza, pode abrir porta de emprego para você. Mas a maior intenção de Cristo, o propósito principal de Jesus, é livrar a sua alma da perdição, é livrar a sua alma da condenação eterna, é salvar você de seus pecados, salvar o homem da perdição. Então ele veio para salvar o que se havia perdido. O que é um homem perdido? Um homem no pecado, praticando tudo o que desagrada a Deus. Sabe do apóstolo Paulo, que escreveu mais de 10 livros do Novo Testamento? Ele era um homem homicida. Paulo era um homem que ia até as sinagogas e arrastava para a condenação e morte aqueles que pregavam o evangelho. Até um dia, em Atos, livro da Bíblia, depois do livro de João, Atos capítulo 9, a gente vê o processo da salvação na vida de Paulo. Talvez você se encontre com uma pessoa religiosa, mas ainda precisa de Jesus, porque no livro de Atos, capítulo 10, fala de um homem chamado Cornélio, que fazia orações, esmolas, e Deus até recebia as suas orações e as suas esmolas. Mas Deus, através do anjo, aparece para ele e diz para ele chamar o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro iria dirigir palavra para ele, que seria salvo tanto ele como a sua casa. Capítulo 11 de Atos, você vai encontrar mais outro relato a respeito dessa história. E Cornélio foi salvo, ele e a sua família. Não importa o que você fez, o que você praticou. Meu amado e minha amada irmã e meu colega do Facebook, do YouTube, você que compartilhou, você que está assistindo esse vídeo. Jesus veio para salvar. Aceite Jesus agora. Não importa se tem uma igreja aí ou não, se você está no hospital, se tem alguém para fazer o apelo ou não. Jesus sabe da intenção do seu coração. Não é a religião que salva. Mas se você puder compartilhar isso, essa decisão em uma igreja, procure um pastor, que Deus vai te guiar. Tem muitas pessoas por aí dizendo que são pastores, são enganadores, sim, mas Deus vai te guiar uma pessoa certa. Confie em Deus, Deus vai te conduzir e você vai encontrar com Deus. Você pode ter esse encontro agora, mas declare isso uma liderança evangélica, uma liderança cristã. Procure pessoas para te auxiliar através da Bíblia Sagrada.
o único livro que podemos dizer que é a revelação de Deus para a humanidade. Jesus te ama, não importa o que você fez. Veja que nesse Facebook de vídeos que aí eu abri, tem muitas pessoas que não são crentes. Saiba que Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Se arrependa agora dos seus pecados. Deixa esse pecado de prostituição, de traição, de adultério. Deixa o pecado dos vícios, as drogas. Mas como fazer isso? Aceita Jesus como seu Salvador e o Espírito Santo vai te fortalecer. Experimente. Você verá que o que estou dizendo não é palavra de homem, não é palavra de mulher, não é palavra de pastor, de reverendo. É a palavra de Deus que garante salvação. Porque diz a Bíblia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. Jesus quer salvar a sua alma. Aceita Jesus hoje. Aceita Jesus agora. Eu quero fazer parte dessa convenção sua. Que Deus te abençoe. Compartilhe vídeos para os seus amigos. Se você gostou dessa mensagem, envia para os seus colegas. Se inscreva no canal e o próximo vídeo você será avisado. O que eu sei é que Jesus te ama. A maior preocupação de Jesus não é o milagre, não é te curar. Apesar que ele pode fazer isso agora mesmo, amém? Você pode acreditar, você pode dizer isso, Jesus está vendo e ouvindo. Mas a maior preocupação de Jesus é salvar você de seus pecados. Às vezes o milagre não acontece, porque essa não é a maior preocupação de Jesus. Jesus chegou perto do tanque de Betesda, tinha um homem lá, 38 anos enfermo. Capítulo 5 de João. Tinha várias pessoas enfermas. Jesus curou apenas um e foi embora e não curou os outros. Teve outras vezes que ele curou a todos, quando ele curou a sogra de Pedro. Mas por que Jesus não curou a todos? Porque a preocupação maior de Jesus é a salvação de almas. Muitas pessoas poderão ser salvas dos seus corpos físicos e não serão salvas da sua alma. A maior preocupação de Jesus é salvar todo aquele que quiser ser salvo, será. Basta o homem decidir e aceitar Jesus como seu Salvador. Talvez a enfermidade a atinja todos, porque faz parte da nossa debilidade que o pecado causou no nosso viver, na nossa vida. Mas creia, Jesus pode te salvar. Não deixa ninguém tirar isso de você. Basta você aceitar Jesus agora, onde estiver no seu coração, dizer: Jesus, eu te aceito. Fale comigo agora. Jesus, eu te aceito de todo o meu coração. Perdoa meus pecados, lava minha alma. Eu quero morar no céu. A maior preocupação de Jesus é salvar a sua alma. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que é crente, por favor, envie esse vídeo para as almas carentes e necessitadas. Jesus há de salvar muitas vidas. E quando isso acontecer e eu ficar sabendo, vou testemunhar isso com você. Jesus vai fazer uma grande obra neste mundo, neste Brasil. Pretendo alcançar o mundo através da pregação da palavra de Deus pelo YouTube. E Jesus está fazendo grandes coisas. Creia somente. A maior preocupação de Jesus é salvar a sua alma. O milagre ainda não veio. Por que às vezes o milagre não acontece? Porque a maior preocupação de Jesus é salvar a sua alma. Vá à igreja, ouve a palavra, busque a salvação. Essa é a vontade de Deus para com todos os homens. Mas ainda que você esteja enfermo e não seja curado, não significa que Deus não te ama. É que Deus tem algo melhor para a sua vida. Amém? Um abraço para todos em Cristo Jesus.